A linhagem do Santo Graal, parte 5ª. A linhagem oculta de Jesus revelada a parte 5ª por Lawrence Gardner. Contrariamente aos evangelhos, supunha-se que Maria Madalena estivera presente no evento, e concordou-se que a razão pela qual Jesus não tinha passado vinho a Maria na mesa era porque ele a vira rir. De acordo com os códigos do escriba interpretados dos pergaminhos do Mar Morto, toda a ocultação dentro do Novo Testamento é configurada de antemão por alguma outra entrada que explica que a mensagem inerente é para aqueles com ouvidos para ouvir. Uma vez que esses códigos e alegorias são entendidos, eles nunca variam. Como o Dr. Thiering apontou, eles significam a mesma coisa toda vez que eles são usados, e eles são usados toda vez que o mesmo significado é necessário. Por exemplo, o Evangelho de João explica que Jesus foi chamado de Palavra/Verbo de Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João vai muito longe para explicar a relevância dessa definição, e as entradas subsequentes dão detalhes como o Verbo de Deus estava junto ao lago e a Palavra de Deus estava em Samaria. Mensagens que transmitem informações sobre fertilidade e vida nova estão estabelecidas na parábola do semeador, cuja semente deu fruto e cresceu. Assim, quando se diz que a palavra de Deus aumentou, aqueles com ouvidos para ouvir reconheceriam imediatamente que Jesus cresceu, isto é, teve um filho. Há duas dessas entradas nos Atos, e elas caem precisamente em AD 37 e AD 44. Provavelmente o livro mais deturpado do Novo Testamento é o livro do Apocalipse de São João, o Divino, deturpado pela Igreja, ou seja, não pelo próprio livro. Este livro é bastante diferente de qualquer outro na Bíblia. Traz terríveis implicações sobrenaturais e sua imagem direta foi corrompida pela Igreja para apresentar o texto como uma espécie de presságio ou profecia de advertência. Mas o livro não é chamado a profecia ou aviso, é chamado de a revelação. Então, o que o livro revela? Cronologicamente, sua história segue os Atos dos Apóstolos e o livro de A Revelação é, de fato, a história contínua de Jesus, Maria Madalena e seus filhos, particularmente o filho mais velho, Jesus Justus. Ele segue sua vida e detalhes de seu casamento, juntamente com o nascimento de seu próprio filho. Este mal interpretado livro do Novo Testamento não é um presságio ou um aviso como a temível Igreja quer que acreditemos. É precisamente o que diz ser, uma revelação. Como vimos anteriormente, sacerdotes ordenados da época eram chamados de pescadores. Seus ajudantes eram chamados de pescadores e os candidatos batismais eram chamados de peixes. Jesus tornou-se um pescador ordenado quando entrou no reino dos céus, mas até esse tempo, como explicado por São Paulo, ele não exerceu nenhum cargo sacerdotal. No rito da ordenação, os sacerdotes levitas oficiantes do santuário davam 5 pães e 2 peixes aos candidatos, mas a lei era muito firme na medida em que tais candidatos deviam ser circuncidados judeus. Os gentios e os samaritanos incircuncisos não tinham, de modo algum, esse privilégio. Na verdade, foi esse costume particular que Jesus havia desrespeitado com a chamada alimentação dos 5.000, quando ele presumiu o direito a seu próprio ministério liberal, oferecendo os pães e os peixes a uma reunião não santificada. Além de eventualmente se tornar um pescador, Jesus também foi referido como Cristo, uma definição grega, de Christos, que significava o Rei. Ao dizer o nome de Jesus Cristo, estamos realmente dizendo Rei Jesus, e sua herança real era da casa real de Judá, a casa de David, como mencionado várias vezes nos Evangelhos e nas Epístolas de São Paulo. A partir de 33 DC, portanto, Jesus emergiu com o status dual de um sacerdote de Cristo ou, como é mais comumente citado na tradição do Graal, um rei pescador. Esta definição, como veremos, devia tornar-se o ofício hereditário e dinástico dos herdeiros de Jesus, e os reis pescadores que se seguiram foram primordiais na contínua linhagem do Santo Graal.
Antes do nascimento de seu segundo filho em 44 DC, Maria Madalena foi exilada da Judéia após um levante político no qual ela estava implicada. Junto com Filipe, Lázaro e alguns retentores, ela viajou, por acordo com o rei Herodes Agripa II, para viver na propriedade herodiana perto de Lyon, na Gália, que mais tarde se tornou a França. Desde os tempos mais antigos, passando pela era medieval, até o Grande Renascimento, a fuga de Maria foi retratada em manuscritos iluminados e grandes obras de arte igualmente. Sua vida e trabalho na França, especialmente na Provença e na região do Languedoc, apareceu não só em obras da história europeia, mas também na liturgia da Igreja Romana, até que sua história foi suprimida pelo Vaticano. O exílio de Maria Madalena está relacionado no livro de A Revelação, que descreve que ela estava grávida na época. Ele também conta como as autoridades romanas perseguiram Maria, seu filho e seus herdeiros. E ela, estando grávida, chorou e sofreu para ser libertada. E eis que um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 7 coroas, estava diante da mulher para devorar seu filho. E ela deu à luz um homem filho. E a mulher fugiu para o deserto. E o dragão se indignou com a mulher, e foi fazer guerra perpetuamente com o remanescente da sua descendência, que tem o testemunho de Jesus Cristo. Foi na Gália que se dizia que Maria carregava o sangrel, o sangue real, o Santo Graal, e foi na Gália que a famosa linhagem de Jesus e os herdeiros descendentes imediatos de Maria, os reis pescadores, floresceram durante 300 anos. A Gália é uma região antiga na Europa que corresponde à França moderna, Bélgica, sul dos Países Baixos, sudoeste da Alemanha e norte da Itália. O lema eterno dos reis pescadores era em poder empoderado, inspirado pelo nome de seu antepassado, Boaz, o bisavô do rei David, cujo nome significava similarmente empoderado. Quando traduzido para o latim, isto se transformou em Fortis, que foi corrompido posteriormente em Fortas, o nome-chave do reino romance do Graal. Podemos agora retornar ao simbolismo tradicional do Graal como um cálice contendo o sangue de Jesus. Podemos também considerar projetos gráficos que remontam muito além da Idade das Trevas, cerca de 3500 ACI. Ao fazer isso, descobrimos que um cálice ou uma xícara era o símbolo mais antigo da fêmea. Sua representação era a do vaso sagrado, o vaso uterino, o útero. E assim, ao fugir para a França, Maria Madalena carregou o sangrel no cálice sagrado de seu ventre, exatamente como o livro do Apocalipse explica. E o nome deste segundo filho era José. O símbolo tradicional equivalente do macho era uma lâmina ou um chifre, geralmente representado por uma espada ou um unicórnio. Na canção de Salomão do Antigo Testamento e nos Salmos de David, o fértil unicórnio está associado à linha real de Judá, e foi por esta razão que os cátaros de Provença usaram a besta mística para simbolizar a linhagem do Graal. Maria Madalena morreu na Provença em 63 DCI. Nesse mesmo ano, José de Arimateia construiu a famosa capela em Glastonbury, na Inglaterra, como um memorial da rainha messiânica. Esta foi a primeira capela cristã acima do solo no mundo, e no ano seguinte o filho de Maria, Jesus Justus, o dedicou à sua mãe. Jesus o mais novo tinha estado previamente na Inglaterra com José de Arimateia na idade de 12, no Anúncio 49. Foi este evento que inspirou a canção famosa A Jerusalém de William Blake. E aqueles pés na antiguidade, andam em cima das montanhas verdes da Inglaterra. Nota: aqui cantada na missa póstuma para Lade de. Aqui tem a letra dela. Mas quem era José de Arimateia, o homem que assumiu o controle total dos assuntos na crucificação? E porque a mãe de Jesus, sua esposa e o resto da família aceitaram a intervenção de José sem questionar. Até o ano 900, a Igreja Bizantina, que se separou da Igreja de Roma, decidiu anunciar que José de Arimateia era o tio da mãe de Jesus, Maria. E a partir daquele tempo, as representações de José mostram como sendo bastante idoso na crucificação, quando mãe Maria tinha 50 anos.
Antes do anúncio da igreja, no entanto, os registros históricos de José representavam um homem muito mais jovem. Ele foi descrito ter morrido na idade de 80, em 27 de julho de 82, e, portanto, teria 32 anos no momento da crucificação. De fato, José de Arimateia não era outro senão o próprio irmão de Jesus Cristo, Tiago, e seu título tinha nada a ver com um nome de lugar. Na verdade, como Nazaré, o lugar mais tarde apelidado de Arimateia, nunca existiu naqueles tempos. Portanto, não é nenhuma surpresa que José negociou com Pilatos para colocar Jesus no túmulo de sua própria família. O título hereditário Arimatea era uma corrupção inglesa do estilo greco-hebraico Arramateu, que significa Alteza Divina ou Alteza Real, como usamos hoje. Desde que Jesus era o herdeiro messiânico principal, o Cristo, ou o Rei, então seu irmão mais novo, Tiago, era o príncipe herdeiro, a Alteza Divina, Real, Ramateu. Na hierarquia nazarena, o príncipe herdeiro sempre tinha o título patriarcal de José, assim como Jesus era um Davi titular e sua esposa era designada uma Maria. No início do século V, os descendentes de reis pescadores de Jesus e Maria, unidos por casamento, fez surgir uma nova dinastia reinante. Eram os notáveis reis merovingios que fundaram a monarquia francesa e introduziram o famoso emblema da França, o famoso símbolo de gladiolo da glória. Da sucessão merovingia, outra linhagem da família estabeleceu um reino judeu totalmente independente no sul da França. O reino da Septimania, que hoje conhecemos como Languedoc. Além disso, os primeiros príncipes de Toulouse, Aquitaine e Provença foram todos descendentes na linhagem messiânica. Septimania foi concedida especificamente à Casa Real de David em 768, e o príncipe Bernardo de Septimania mais tarde se casou com uma filha do imperador Carlos Magno. Também dos reis pescadores veio outra importante linhagem paralela de sucessão na Gália. Enquanto os reis merovingios continuavam a herança patrilinear de Jesus, esta outra linha perpetuava a herança matrilinear de Maria Madalena. Eram as rainhas dinásticas de Avalon na Borgonha, a Casa do Aix, que significa das águas, um estilo concedido a Maria Madalena nos primeiros dias, quando ela viajou pelo mar para Provença. Aqueles que estão familiarizados com a doutrina de Arthur e do Grau terão agora reconhecido o significado desta família messiânica. Os reis pescadores, as rainhas de Avalon e a Casa das Aix, corrompido no romance arturiano para do Lago. Os herdeiros descendentes de Jesus representaram uma enorme ameaça à Igreja Romana porque eram os líderes dinásticos da verdadeira Igreja Nazarena. Em termos reais, a Igreja Romana nunca deveria ter existido, pois não passava de um movimento híbrido estrategicamente projetado, composto de várias doutrinas pagãs ligadas a uma base fundamentalmente judaico-cristã. Jesus nasceu em 7 AC e seu aniversário foi no equivalente a 1 de março, com um aniversário real oficial em 15 de setembro para cumprir a regulamentação dinástica e o mês de expiação. Mas, ao estabelecer a Igreja Romana no século IV, o imperador Constantino ignorou ambas as datas e ditou o dia 25 de dezembro como o dia da Missa de Cristo, coincidindo com o Festival do Sol pagão com o qual seus súditos imperiais eram familiares. Mais tarde, no Sínodo de Whitby, realizado na Inglaterra em 664, os bispos expropriaram também o festival celta da Páscoa, Eostre, a deusa da primavera e da fertilidade, e uniram um significado cristão totalmente novo alinhando com a ressurreição de Jesus. Ao fazê-lo, eles realmente mudaram a data do antigo festival para cortar sua associação tradicional com a Páscoa judaica. Assim, os dois principais festivais cristãos de hoje, Natal e Páscoa, são invenções romanas espúrias e, historicamente, não têm nada a ver com Jesus. O cristianismo, como o conhecemos, evoluiu como uma religião composta completamente diferente de qualquer outro.
Se Jesus era seu catalisador vivo, então o cristianismo devia se basear corretamente nos ensinamentos do próprio Jesus, os códigos morais e sociais de um ministério tolerante e justo, com o povo como seu usufruidor. Mas o cristianismo ortodoxo, igreja, não se baseia nos ensinamentos de Jesus. Centra-se nos ensinamentos dos bispos, que são inteiramente diferentes. Há uma série de razões para isso, a principal das quais é que Jesus foi deliberadamente evitado em favor dos ensinamentos alternativos de Pedro e Paulo, ensinamentos que foram denunciados pela Igreja Nazarena de Jesus e seu irmão Tiago, ensinamentos que os nazarenos chamaram a fé dos tolos. Só com a retirada de Jesus da linha de frente os papas e os cardeais poderiam ter domínio supremo. Ao instituir formalmente o cristianismo como a religião de Estado de Roma, Constantino declarou que só ele era o verdadeiro Messias Salvador, não Jesus. Quanto aos bispos de Roma, os papas, eles receberam uma descendência apostólica fabricada de São Pedro, uma vez que a legítima descendência messiânica de Jesus e seus irmãos foi mantida dentro da Igreja Nazarena paralela. A única maneira para a Igreja Romana de conter os herdeiros de Maria Madalena foi desacreditar a própria Maria e negar seu relacionamento nupcial com Jesus. Mas e o irmão de Jesus, Tiago? Ele também tinha herdeiros, assim como seus outros irmãos, Simão, José e Judas. Apesar de todo o seu esforço para forjar uma nova história bíblica, a Igreja não podia escapar aos evangelhos, que afirmam claramente que Jesus era o filho primogênito de Maria Santíssima, e portanto a própria maternidade de Maria também teve de ser reprimida. Como resultado, os bispos retrataram Mãe Maria como uma virgem e Maria Madalena como uma prostituta. Nenhuma dessas descrições foi mencionada em qualquer evangelho original. Então, apenas para cimentar a posição de Mãe Maria fora da esfera natural, sua própria mãe, Ana, eventualmente disse ter concebido sua filha por meio de concepção imaculada. Ao longo do tempo, essas doutrinas artificiais tiveram um efeito generalizado. Mas, nos primeiros dias, foi preciso muito mais para cimentar as ideias, porque as mulheres originais da missão nazarena tiveram um segmento significativo na igreja celta. Entre elas estavam Maria Madalena, Marta, Maria Jacó Cleopas e Helena Salomé, cada uma das quais dirigia escolas e missões sociais em todo o mundo mediterrâneo. Essas mulheres tinham sido discípulas de Jesus e amigas íntimas de sua mãe, acompanhando-a à crucificação, conforme confirmado nos evangelhos. Diante de tais registros, a única salvação da Igreja era denegrir as mulheres por completo, negar-lhes não apenas direitos ao ofício eclesiástico, mas negar-lhes o direito a qualquer status na sociedade. Por isso, a Igreja declarou que as mulheres eram todas hereges e feiticeiras. Nisto, os bispos foram auxiliados pelas palavras de Pedro e Paulo, e com base em seus ensinamentos a Igreja Romana foi capacitada a tornar-se completamente sexista. Em sua primeira epístola a Timóteo, Paulo escreveu: Eu não permito que a mulher ensine, nem use de qualquer autoridade sobre o homem, destina-se a estar em silêncio. No Evangelho de Filipe, Pedro é citado como dizendo que as mulheres não são dignas da vida. Os bispos citaram as palavras de Gênesis, ou aparentemente, Deus falou a Eva sobre Adão: ele te dominará. O padre Tertuliano da Igreja resumiu toda a atitude romana ao escrever sobre as discípulas emergentes de Maria Madalena: essa mulher herege. Como ousam? Elas são descaradas o suficiente para ensinar, engajar-se em argumentos, para batizar. Não é permitido a uma mulher falar na igreja, nem reivindicar uma participação em qualquer função masculina, muito menos no ofício sacerdotal. Então, para encerrar tudo, veio o documento mais surpreendente da Igreja Romana, a Ordem Apostólica. Isto foi compilado como uma conversa imaginária entre os apóstolos após a última ceia. Contrariamente aos evangelhos, supunha-se que Maria Madalena estivera presente no evento, e concordou-se que a razão pela qual Jesus não tinha passado vinho a Maria na mesa era porque ele a vira rir.
Com base nesse documento extraordinário e fictício, os bispos decidiram que, embora Maria pudesse ter sido uma companheira de Jesus, as mulheres não deveriam receber nenhum lugar dentro da igreja porque não eram importantes. Mas porque essa atitude sexista persistiu dentro da igreja até os dias atuais? Porque Maria Madalena teve que ser desacreditada e retirada do cômputo para que seus herdeiros pudessem ser ignorados. Não obstante o ávido movimento sexista, os herdeiros messiânicos conservaram suas posições sociais fora da Igreja Romana. Eles progrediram seus próprios movimentos da Igreja Nazarena e Celta e fundaram reinos desposini herdeiros do Senhor. Na Grã-Bretanha e na Europa, eles eram uma ameaça constante para a alta Igreja Romana e para os monarcas e os governos empoderados por essa igreja. Na verdade, eles eram a própria razão para a Inquisição Católica brutal porque sustentavam um código moral e social que era contrário à exigência da Igreja. Isto foi especialmente evidente durante a Idade da Cavalaria, que abraçou um respeito pela feminilidade, como exemplificado pelos Cavaleiros Templários, cujo juramento constitucional apoiou uma veneração da Mãe do Graal, a Rainha Maria Madalena. Continua, nota da tradutora. Significado da ferida do rei pescador. A ferida do rei pescador está presente hoje no homem moderno, que perdeu por completo o significado e o sentido da existência. O rei pescador significa o rei das profundezas do oceano, porque a pescaria era seu único passatempo. Ele sofre de uma ferida incurável, nas pernas e na virilha, sendo incapaz de locomover-se por conta própria. Cavaleiros viajam de diversas terras para curá-lo, mas somente o escolhido pode completar a tarefa. A ferida que não cicatriza é uma referência à dor causada pela imperfeição de seu ser. Enquanto ferido, o seu reino sofre assim como ele, e sua impotência afeta a fertilidade da terra, tornando-a estéril. Sua ferida só cicatrizaria quando o herói do Graal lhe fizesse a pergunta: para que serve o Graal? Assim, o encontro com o Graal torna-se indispensável. Pela era medieval, até o Grande Renascimento, a fuga de Maria foi retratada em manuscritos iluminados e grandes obras de arte igualmente. Sua vida e trabalho na França, especialmente na Provença e na região do Languedoc, apareceu não só em obras da história europeia, mas também na liturgia da Igreja Romana, até que sua história foi suprimida pelo Vaticano. O exílio de Maria Madalena está relacionado no livro de A Revelação, que descreve que ela estava grávida na época. Ele também conta como as autoridades romanas perseguiram Maria, seu filho e seus herdeiros. E ela, estando grávida, chorou e sofreu para ser libertada. E eis que um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 7 coroas, estava diante da mulher para devorar seu filho. E ela deu à luz um homem filho. E a mulher fugiu para o deserto. E o dragão se indignou com a mulher, e foi fazer guerra perpetuamente com o remanescente da sua descendência, que tem o testemunho de Jesus Cristo. Foi na Gália que se dizia que Maria carregava o sangrel, o sangue real, o Santo Graal, e foi na Gália que a famosa linhagem de Jesus e os herdeiros descendentes imediatos de Maria, os reis pescadores, floresceram durante 300 anos. A Gália é uma região antiga na Europa que corresponde à França moderna, Bélgica, sul dos Países Baixos, sudoeste da Alemanha e norte da Itália. O lema eterno dos reis pescadores era em poder empoderado, inspirado pelo nome de seu antepassado, Boaz, o bisavô do rei David, cujo nome ser circuncidados judeus. Os gentios e os samaritanos incircuncisos não tinham, de modo algum, esse privilégio. Na verdade, foi esse costume particular que Jesus havia desrespeitado com a chamada alimentação dos 5.000, quando ele presumiu o direito a seu próprio ministério liberal, oferecendo os pães e os peixes a uma reunião não santificada. Além de eventualmente se tornar um pescador, Jesus também foi referido como Cristo, uma definição grega, de Christos, que significava o rei.
Ao dizer o nome de Jesus Cristo, estamos realmente dizendo Rei Jesus, e sua herança real era da casa real de Judá, a casa de David, como mencionado várias vezes nos Evangelhos e nas Epístolas de São Paulo. A partir de 33 DC, portanto, Jesus emergiu com o status dual de um sacerdote de Cristo ou, como é mais comumente citado na tradição do Graal, um rei pescador. Esta definição, como veremos, devia tornar-se o ofício hereditário e dinástico dos herdeiros de Jesus, e os reis pescadores que se seguiram foram primordiais na contínua linhagem do Santo Graal. Antes do nascimento de seu segundo filho em 44 DC, Maria Madalena foi exilada da Judéia após um levante político no qual ela estava implicada. Junto com Filipe, Lázaro e alguns retentores, ela viajou, por acordo com o rei Herodes Agripa II, para viver na propriedade herodiana perto de Lyon, na Gália, que mais tarde se tornou a França. Desde os tempos mais antigos, passando turpado do Novo Testamento é o livro do Apocalipse de São João, o divino, deturpado pela Igreja, ou seja, não pelo próprio livro. Este livro é bastante diferente de qualquer outro na Bíblia. Traz terríveis implicações sobrenaturais e sua imagem direta foi corrompida pela Igreja para apresentar o texto como uma espécie de presságio ou profecia de advertência. Mas o livro não é chamado a profecia ou aviso, é chamado de a revelação. Então, o que o livro revela? Cronologicamente, sua história segue os Atos dos Apóstolos e o livro de A Revelação é, de fato, a história contínua de Jesus, Maria Madalena e seus filhos, particularmente o filho mais velho, Jesus Justus. Ele segue sua vida e detalhes de seu casamento, juntamente com o nascimento de seu próprio filho. Este mal interpretado livro do Novo Testamento não é um presságio ou um aviso como a temível Igreja quer que acreditemos. É precisamente o que diz ser, uma revelação. Como vimos anteriormente, sacerdotes ordenados da época eram chamados de pescadores. Seus ajudantes eram chamados de pescadores e os candidatos batismais eram chamados de peixes. Jesus tornou-se um pescador ordenado quando entrou no reino dos céus, mas até esse tempo, como explicado por São Paulo, ele não exerceu nenhum cargo sacerdotal. No rito da ordenação, os sacerdotes levitas oficiantes do santuário davam 5 pães e 2 peixes aos candidatos, mas a lei era muito firme na medida em que tais candidatos deviam ser significava similarmente empoderado. Quando traduzido para o latim, isto se transformou em fortis, que foi corrompido posteriormente em fortas, o nome-chave do reino romance do Graal. Podemos agora retornar ao simbolismo tradicional do Graal como um cálice contendo o sangue de Jesus. Podemos também considerar projetos gráficos que remontam muito além da Idade das Trevas, cerca de 3500 ACI. Ao fazer isso, descobrimos que um cálice ou uma xícara era o símbolo mais antigo da fêmea. Sua representação era a do vaso sagrado, o vaso uterino, o útero. E assim, ao fugir para a França, Maria Madalena carregou o sangrel no cálice sagrado de seu ventre, exatamente como o livro do Apocalipse explica. E o nome deste segundo filho era José. O símbolo tradicional equivalente do macho era uma lâmina ou um chifre, geralmente representado por uma espada ou um unicórnio. Na canção de Salomão do Antigo Testamento e nos Salmos de David, o fértil unicórnio está associado à linha real de Judá, e foi por esta razão que os cátaros de Provença usaram a besta mística para simbolizar a linhagem do Graal. Maria Madalena morreu na Provença em 63 DC. Nesse mesmo ano, José de Arimatea construiu a famosa capela em Glastonbury, na Inglaterra, como um memorial da rainha messiânica. Esta foi a primeira capela cristã acima do solo no mundo, e no ano seguinte o filho de Maria, Jesus Justus, o dedicou à sua mãe.
Jesus o mais novo tinha estado, a linhagem do Santo Graal, parte 5. A linhagem oculta de Jesus revelada a parte 5 por Lawrence Gardner. Contrariamente aos evangelhos, supunha-se que Maria Madalena estivera presente no evento, e concordou-se que a razão pela qual Jesus não tinha passado vinho a Maria na mesa era porque ele a vira rir. De acordo com os códigos do escriba interpretados dos pergaminhos do Mar Morto, toda a ocultação dentro do Novo Testamento é configurada de antemão por alguma outra entrada que explica que a mensagem inerente é para aqueles com ouvidos para ouvir. Uma vez que esses códigos e alegorias são entendidos, eles nunca variam. Como o Dr. Thiering apontou, eles significam a mesma coisa toda vez que eles são usados, e eles são usados toda vez que o mesmo significado é necessário. Por exemplo, o Evangelho de João explica que Jesus foi chamado de Palavra/Verbo de Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João vai muito longe para explicar a relevância dessa definição, e as entradas subsequentes dão detalhes como o Verbo de Deus estava junto ao lago e a Palavra de Deus estava em Samaria. Mensagens que transmitem informações sobre fertilidade e vida nova estão estabelecidas na parábola do semeador, cuja semente deu fruto e cresceu. Assim, quando se diz que a palavra de Deus aumentou, aqueles com ouvidos para ouvir reconheceriam imediatamente que Jesus cresceu, isto é, teve um filho. Há duas dessas entradas nos Atos, e elas caem precisamente em AD 37 e AD 44. Provavelmente o livro mais